as forças de atrito estático e cinético, atrito cinético também chamado de atrito dinâmico, e resolver exercícios. Então, a força de atrito, tá certo? É uma força que depende dos tipos de materiais das superfícies que estão em contato. Ela ocorre devido às rugosidades, às imperfeições, às microvilosidades, as rugosidades entre as superfícies, aqui dando um zoom, um é perfeitamente liso, então meio que uma superfície fica um pouco presa à outra e isso vai gerar uma dificuldade no movimento, vai produzir uma perda de energia, tá certo? Ela ocorre devido a pequenas saliências das superfícies e rigidez dos átomos na superfície do material. Então, um exemplo é que a fricção entre o caixote sobre um chão de madeira macia é menor que sobre um chão áspero. Se empurra um caixote na superfície encerada, lisa, ela vai percorrer uma distância maior, precisa de uma força menor, né, para colocá-la em movimento que numa superfície muito áspera. Então, a força de atrito é uma força que surge toda vez que um corpo apoiado sobre uma superfície é forçado a se movimentar, ou quando um corpo se arrasta sobre uma superfície. Quando você tem deslocamento entre duas superfícies, vai existir uma força de atrito. Pode ser estático ou cinético, também chamado de dinâmico. Então, no esquema aqui, a gente tem a força peso, a força com que a Terra atrai o bloco, a força normal, a força que a superfície exerce no bloco, o homem aplica uma força F e a força de atrito em sentido contrário. Então, a força de atrito possui algumas propriedades diferentes quando está atuando sobre um corpo em movimento ou em repouso. Aí eu vou começar a falar agora, aproveitar essa imagem, e vou falar da força de atrito estático. Força de atrito estático não ocorre deslizamento entre as superfícies. Por exemplo, no caso do caixote, não há o deslizamento. A força de atrito estático, a gente calcula o valor máximo para ela. O valor máximo dela. Então, suponha que o valor máximo dela seja 80 newtons. Se eu tenho aqui força peso, força normal, e o homem não aplica força nenhuma. Então, a força de atrito é zero. Não tem força na horizontal. O homem passa a aplicar 10 newtons. A força de atrito, 10 newtons, mantém o sistema em repouso. Força resultante zero. O homem passa a aplicar 30 newtons, atrito, força de atrito 30 newtons. Depois aumenta para 60 newtons, 60 newtons. 80 newtons, a força aplicada pelo homem, a força de atrito estático, 80 newtons, que é o seu limite máximo, nesse exemplo numérico que eu estou dando. Então, nessa situação, 80 newtons, 80 newtons, ainda estou com o corpo em repouso, mas eu estou no limiar do movimento. Se o homem aumentar sua força para 80,1 newtons, o corpo passaria a entrar em movimento. Aí eu sairia da situação de atrito estático para atrito cinético, tá certo? Então, professor, qual o valor da força de atrito estático? Ela é variável, depende da força que o homem aplicar. Se aplicar 20 newtons, a força de atrito estático vai ser 20 newtons. O máximo que ela vai ser 80 newtons, tá certo? A gente vai ver como é calculado. No próximo slide temos o seguinte. A força de atrito estático, o atrito máximo, é a força de atrito que atua enquanto um corpo está em repouso. De acordo com a primeira lei de Newton, o corpo está em repouso, a força resultante é igual a zero, e a força que o homem aplica vai ser igual à força de atrito estática, certo? Aumentando a força aplicada, aumenta também a força de atrito. Só que vai aumentar até um limite, tá certo? Onde eu vou ter a força de atrito estático máximo. E essa força de atrito estático máximo, tá certo? Ela depende de 12 fatores. Depende dos tipos de superfície, que seria o coeficiente de atrito estático, e depende também da compressão que o corpo exerce sobre a superfície, ou seja, depende da força normal. Então, a força de atrito estático máxima, eu calculo ela como? Eu calculo multiplicando o coeficiente de atrito estático, essa formazinha aqui, ó, μe vezes a força normal, tá certo? Se eu faço um cálculo, o meu cálculo fala assim, a força de atrito estático máxima foi 60 newtons. A minha força sempre será de 60 newtons de atrito estático? Não, pode ser menor. Se eu aplicar 40 newtons, ela vai ser 40 newtons. Mas o limite que ela vai chegar vai ser 60 newtons. Tenha isso bem claro na mente, tá certo?
Então, quando a gente caminha, por exemplo, a gente exerce, a pessoa, a gente caminha como? A gente levanta o calcanhar e exerce uma força no solo para trás. E a reação vai ser o quê? A força que o solo exerce na pessoa. Então, quando a gente caminha, a gente aplica uma força para trás e o atrito nos empurra para onde? Para frente. Se você prestar atenção no eixo de uma rota, no eixo da roda de um carro ou moto, você vai perceber que o pneu, ele vai provocar, o ponto vai girar para trás, vai girar para trás. E quando ele gira para trás, vai exercer uma força no solo para trás e o solo vai empurrar o carro, a moto para frente. A força de atrito que faz movimentar. Força de atrito tem as vantagens e desvantagens. O atrito em um motor é muito ruim, porque vai desgastar as peças. Aí precisa usar óleos, lubrificantes no motor e tal. Mas o atrito entre o asfalto e a borracha do pneu é muito importante para a nossa segurança. Então, o atrito é bom ou ruim? Depende da situação, tá certo? O atrito cinético, também chamado de atrito dinâmico, é a força de atrito que atua a partir do momento em que o corpo entra em movimento e se arrasta pela superfície. Essa força de atrito cinético, ela é aproximadamente constante, independe da velocidade do corpo, tá certo? E ela tem os mesmos fatores da força de atrito estático máximo, e a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal, tá certo? O coeficiente cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático, e nos vai ter a seguinte tabela aqui, por exemplo, tem materiais aqui, borracha sobre cimento seco, coeficiente de atrito estático é 1, mas o cinético, quando estão deslizando uma superfície sobre a outra, é menor, 0,8. Por isso que a força de atrito cinético vai ser menor, por conta do coeficiente ser menor. Se a gente perceber aqui, esse gráfico é muito importante perceber, é o seguinte, a gente tem a força de atrito em função da força aplicada. Então, a força de atrito estático é uma força variável. Ela vai de 0 até atingir o seu limite. Quando chega na iminência, o corpo passa a entrar em movimento. Aí passa a atuar o atrito cinético. O atrito cinético é uma força de menor o quê? Intensidade e aproximadamente constante. Vou montar, por exemplo, do homem empurrando caixote. Eu falei lá, o limite é 80 newtons. Então, a força, à medida que eu aplico força, a força de atrito estático vai aumentando, aumentando até atingir 80 newtons. Quando chegou nos 80 newtons, está na iminência. Aí 80,1 newtons aplicado. Então o corpo começa a deslizar. Quando o corpo começa a deslizar, eu passo a ter o valor que me influencia não de atrito estático, mas não do coeficiente de atrito estático, mas do coeficiente do atrito cinético. Logo, a força de atrito cinético será menor. Ou seja, em vez de eu ter que ter 80,1 newtons, é possível eu manter esse corpo aqui em movimento com a força menor que 80 newtons, tipo 70 newtons, 65, 70. Então, a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático. Então, a gente faz um esforço maior para fazer o corpo entrar em movimento. Aí, quando ele começa a deslizar, entrar em movimento, a força para manter esse movimento não precisa ser a mesma força, a mesma intensidade de força que a gente executou para manter, entendeu? Se a gente precisou executar 80,1 newtons para manter esse movimento, eu não preciso manter os 80,1 newtons. Preciso talvez 70 newtons. É calcular, fazer a continha. O eficiente cinético vezes a normal. Por quê? Porque a fórmula do atrito cinético, coeficiente cinético vezes a normal, vale para o atrito cinético em qualquer situação, porque é aproximadamente normal. E a fórmula do atrito estático, coeficiente estático vezes a normal, só serve para calcular o valor dela nesse ponto aqui, no ponto máximo. Isso é importante ter em mente. Então, ao entrar em movimento, a força aplicada torna-se maior que a força de atrito, força resultante diferente de zero. O corpo tem agora aceleração, indicando que sua velocidade está o quê? Aumentando progressivamente. Para um diagrama plano inclinado, por exemplo, eu vou aproveitar o plano inclinado da aula sobre força normal.
a gente tem as mesmas forças. Normal, perpendicular 90 graus com a superfície, força peso de direção vertical, sentido para baixo, que decompõe a componente Px, Py, e contrário a Px, a força de atrito. A gente tem que o Px, certo? O Px vai ser mg seno θ, e o Py, que eu também vou corrigir aqui, o Py é quem? É mg cosseno θ, certo? Quando a gente traz isso para cá, para a gente analisar com calma, corrigir aqui para você não se confundir, Py aqui. Então, analisando com calma aqui o diagrama, a gente vai ter o seguinte: Px mg seno θ, Py mg cosseno θ. Aí eu faço a resultante das forças no eixo y e no eixo x. No eixo y não tem movimento no eixo y, então a normal vai ser igual a Py. Normal igual a Py, normal vai ser mg cosseno θ. No eixo x, a força resultante x é m vezes a. Então, considerando, por exemplo, que o corpo se desloca com velocidade constante, certo? Perdão, vamos considerar que o corpo esteja na iminência de entrar em movimento. Seja a situação de atrito estático. Ele está em repouso, está parado. Não entrou em movimento ainda. Então a gente vai ter a força resultante m vezes a igual a px menos força estática igual a zero. Então px igual a força estática, força de atrito estático. Então a px, a força de atrito estático vezes a normal. Px é igual ao coeficiente estático vezes a normal. Então, como o Px é mg seno θ, aí coeficiente estático é normal é mg cosseno θ. Posso dividir m com m, g com g. M com m e g com g. Aí ficou seno de θ igual μe cosseno θ. μe vai ser seno de θ sobre cosseno de θ. μe é o tangente de θ. Quer dizer o quê? Que o coeficiente estático ele vai ser igual à tangente do ângulo. Ou seja, quanto maior for o ângulo, maior o coeficiente de atrito estático. Então, não depende das massas no plano inclinado, mas depende do ângulo do plano em relação à horizontal, certo? Vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Um bloco com massa 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, dinâmico é o atrito cinético, entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa é 3, o atrito cinético, coeficiente cinético dinâmico 0,4 e a gravidade 10. Aí, de acordo com o enunciado, a gente percebe que o bloco se movimenta em uma mesa horizontal. Então, deve-se interpretar que o bloco desliza sobre a mesa, né? Atrito cinético, e como não há menção sobre a inclinação da mesa, a gente vai considerar que o bloco se desloca na direção horizontal. Então, o módulo da normal igual ao módulo da força-peso. Então, nós temos aqui que a força de atrito cinético, coeficiente cinético, vezes a normal, e a normal é o peso. E o peso é massa vezes gravidade. Então, a força de atrito cinética vai ser coeficiente cinético, 0,4, a massa é 3 e a gravidade é 10. Multiplicando aqui, vai ficar 12 newtons a minha resposta. Perfeito. Exercício 2. Um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, situação de iminência de movimento é força de atrito estático que máxima. Então, massa 10 kg, coeficiente estático 0,6, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, de acordo com o enunciado, o bloco está em repouso e deve-se interpretar que o bloco não desliza sobre a superfície, ou seja, o atrito é estático, na iminência de entrar em movimento. No enunciado não há menção sobre a inclinação da superfície. Assim, consideramos que o bloco se deslocaria
né? Na verdade aqui eu tiro esse se desloca. Consideramos que o bloco está prestes a se deslocar na direção horizontal, certo? Eu vou corrigir aqui e mando o slidezinho corrigido para vocês. Então, o bloco não está se deslocando, mas está prestes a se deslocar na direção horizontal normal. Então, a força de atrito estático máxima, ela vai ser o coeficiente estático vezes a normal. Normal é o peso é m vezes g. 0,6, a massa é 10, a gravidade é 10, a força estática 60 newtons. Força de atrito estática 60 newtons. Exercício 3 é unifor. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25 newtons. Coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25 newtons. Adota-se gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 12 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Então, a gente tem os dados aqui, a massa, coeficiente cinético, gravidade e aceleração. O movimento aqui é citado que o bloco é puxado horizontalmente por um barbante, certo? Então, a gente vai ter a tração, força barbante, força peso, força normal e a força de atrito cinético. Meu referencial aqui, x, y para cá. Aplico aqui a segunda lei de Newton, né? A direção y não vai ter força resultante, normal igual ao peso, então normal mg. Na direção x, a força resultante x vai ser a massa vezes a aceleração em x, que é a aceleração do sistema. Então na direção x vai ser a tração menos a força de atrito cinético, igual a m vezes a. Ou seja, a tração m vezes a mais a força de atrito cinético. Então, tração vai ser m vezes a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. Só que a normal aqui é m vezes g. Aí a massa eu posso colocar em evidência, né? Posso colocar a massa em evidência. Então, a tração vai ser a massa multiplicada pela aceleração mais coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Então, vai ficar a massa é 20 kg, a aceleração é 2, coeficiente de atrito cinético 0,25 e a gravidade 10. Então aqui vai ficar 20, mais 2 vezes 2,5, 20 vezes 4,5, 90 newtons a intensidade da força de tração. 90 newtons. Questão 4, FATEC. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante. Opa, velocidade constante, força resultante é 0. No plano horizontal, sob a ação da força F constante horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, como se movimenta esse coeficiente é um coeficiente de atrito cinético, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale... pessoal, aqui ficou tranquilo. A força resultante é 0, né? A aceleração é 0, a velocidade é constante, a aceleração é 0, a força resultante é 0. Na direção y, a gente vai ter que a normal é igual à intensidade do peso. Na direção x, força resultante, massa vezes a aceleração, mas a aceleração é 0. Então esse lado aqui vai ficar 0. Força menos força de atrito cinético é 0. Então a força vai ser igual à força de atrito cinético, coeficiente cinético vezes a normal, ou seja, coeficiente cinético vezes m vezes g. Então a força, coeficiente cinético 0,20, a massa 5 e a gravidade 10. Então aqui vai dar uma força de intensidade 10 newtons. Por hoje é só.